Vamos aqui na sequência, agora passar a palavra para o membro do Conselho Diretor da Anatel, Vicente de Aquino, que já está conectado aqui conosco, para que possa passar a visão aí da agência a respeito do 5G. Muito bem-vindo, conselheiro. Obrigado novamente aí pela sua participação. Primeiramente, me escutam bem? Me escutam bem? Tudo certo, pode seguir. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Eu quero inicialmente agradecer pelo convite de participar deste evento realizado pela Conex 5G em parceria com a Conexis Brasil Digital. Dizer da minha alegria em poder dialogar um tema de tamanha relevância e de tamanha importância, e eu posso dizer isso catedraticamente, porque vou discorrer ao longo do nosso diálogo, porque estou dizendo isso. Bom, e eu considero muito, mas muito mesmo oportuno debater sobre a preparação legislativa dos municípios para receber a quinta geração de tecnologia. Eu também gostaria de cumprimentar os demais colegas da mesa, né? Um abraço ao meu querido amigo Marcos Ferrari, presidente executivo da Conex, que tem sido aí um baluarte, numa linguagem mais comum, nordestina, né? E timoneiro aí na luta para levar o tema que a Conex tem levado, que é essa questão de antenas e muitos outros temas relativos às telecomunicações. O Marcos, receba aqui meus cumprimentos, meu abraço e meu bem-querer. Cumprimentar também o Diogo Tela Torres, que é o coordenador de infraestrutura da Conex, a senhora Kátia Garbim, que é consultora também da Conex 5G, e também o Gustavo Reis, que é o vice-presidente de telecomunicações da Frente Nacional de Prefeitos, né? Entidade, o meu querido Gustavo, que eu considero importantíssima, relevantíssima nesse Brasil, porque esse país se faz com municípios, né? É o único dos entes da federação que não é uma abstração, é uma concretude, e isso tem um custo muito alto e muito difícil, eu digo, porque labuto dia a dia pela minha vida toda nesse cenário, nessa cena. E, finalmente, eu cumprimento o Leandro Guerra, que é o CEO do Siga Antenado. Meu abraço a todos vocês e vamos aqui ver se a gente dialoga um pouquinho sobre o tema 5G, antenas e mais aquilo que precisar. Bom, para quem não me conhece, certamente eu não sei aí a plateia que eu estou falando agora nesse exato momento. Para quem não me conhece, meu nome é Vicente Aquino, eu sou membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, né? Sou advogado de formação e militei por mais de 30 anos no direito eleitoral, né? Eu conheço bem a realidade dos municípios do nosso país e sei que temos muito a avançar no que diz respeito à inclusão digital dos brasileiros e das brasileiras. Eu vou tentar passar aqui um rápido slide, rapidinho, meia dúzia de slides, para tentar mostrar, de forma sucinta e resumida, o tema que a gente vai falar aqui. Não sei se o Fred está atento aí, Fred, para que a gente possa falar sobre, colocar já na tela os respectivos slides. Bom, no painel de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre o 5G e sobre como os municípios do Brasil podem facilitar a chegada dessa tecnologia em seus territórios. É isso que eu preciso passar para os municípios do Brasil, é isso aí. O que é? E aí eu já inicio dizendo o seguinte: o que é essa tecnologia 5G? O que é que a gente escuta muito falar sobre o 5G? E o que é isso? Pois bem, né? O qualificado público que nos acompanha neste evento, neste workshop, certamente sabe que o 5G não será apenas uma versão mais rápida e ampliada do 4G. Na verdade, o 5G significa muito mais que o aumento de velocidade, né? A quinta geração de tecnologia ela permite a conexão simultânea de muito mais equipamentos e de modo a possibilitar a intensificação do que chamamos de internet das coisas ou que nós chamamos, numa linguagem mais técnica, de comunicação máquina a máquina. E aí os senhores devem estar se autoindagando. E o que é isso em termos práticos? O que é que isso significa? Bom,
eu imagino, vou colocar um pequeno slide também aí, que o Fred já deve ter colocado, eu não estou conseguindo ver daqui. O que aqui significa em termos práticos? Bom, o 5G ele vai revolucionar vários setores da economia. E eu aqui, para uma compreensão simples, eu vou citar apenas alguns poucos exemplos de qual será essa revolução, né? Por exemplo, no serviço de saúde, o tempo rápido de resposta entre os equipamentos possibilitará não só consultas médicas virtuais, isso é um avanço grande para os prefeitos do Brasil. Eu estou discutindo esse tema com o Ministério da Educação e os senhores e as senhoras prefeitos do Brasil só vão conseguir acabar com as filas nas UBSs quando o SUS implementar de forma permanente, definitiva, o que nós chamamos de consultas virtuais, de telesaúde. Sem isso, os senhores prefeitos do Brasil não conseguirão acabar as reclamações nas UBS, as filas nos postos de saúde. Então, o serviço de saúde ele vai melhorar muito com o 5G, porque ele vai permitir o que nós chamamos de consultas virtuais e também cirurgias à distância com uso de robôs. Cirurgias à distância com uso de robôs é uma coisa um pouquinho mais distante, é uma realidade atual, mas vai se colocar mais para centros urbanos um pouco maior. Mas as chamadas consultas virtuais e desafogar as filas, isso é uma realidade que o atual momento traz à disponibilidade dos senhores, e para isso não é nem necessário que o 5G ainda esteja instalado. Até o 4G nós já podemos fazer isso. Mas isso na saúde. Na agricultura, por exemplo, na pecuária, a chegada do 5G ela vai estimular a produtividade, ele vai estimular o uso de sensores tanto nas lavouras da agricultura como no rastreamento de animais, né? E também as cidades inteligentes se multiplicarão Brasil afora e tudo estará conectado para melhorar a qualidade de vida dos habitantes desse imenso Brasil. Por exemplo, os sinais de trânsito, aqui que nós chamamos de semáforos inteligentes, ele permitirá uma melhor gestão do trânsito dos municípios, que é um problema imenso no país inteiro, até nas pequenas cidades o trânsito já é um problema. E as câmeras de monitoramento, elas poderão disparar alertas à polícia, que certamente atuará mais prontamente nas questões de segurança. E esses são apenas alguns exemplos do que vem por aí. Terão muito mais questões que virão por aí e não dá para nós exemplificarmos hoje aqui nesse pequeno espaço de tempo. Mas dá para dar um norte, uma direção, um rumo, um caminho, né? E nesse contexto de inovação, de disrupção que o 5G traz, os senhores prefeitos e os senhores que lidam com os municípios do Brasil, como é o meu caso também, podem estar se perguntando, e o que a Anatel fez para garantir que o 5G chegasse a todos os municípios do Brasil? Ô, Anatel, diz o que tu fez, Anatel, né? E eu vou dizer agora aos senhores, a Anatel fez muito por isso. Eu digo isso não só da condição de conselheiro, de membro do conselho diretor da agência, não, mas eu digo isso porque vejo no dia a dia e vou passar aos senhores aqui. Bom, o que foi que a Anatel fez? A Anatel ela tem competência para regular as telecomunicações do Brasil, desde internet, TV, rádio, e todos os segmentos de comunicação. E o que foi que ela fez? Ela propôs, como competência dela, um modelo de leilão que só ela pode fazer, né? Ela propôs um modelo de leilão não arrecadatório. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que as operadoras que militam no mercado, elas não pudessem, não necessitassem comprar, adquirir as chamadas faixas de frequência e aportar os recursos aos cofres do Tesouro. Ela fez um leilão que dizia, olha, operadora, tu que adquirir o chamado espectro, espaço para trabalhar, o espaço que são as avenidas no ar, para onde as ondas são transmitidas, são passadas, você não vai aportar esse dinheiro nos cofres, você vai ficar com esse dinheiro em caixa, você vai colocar isso à disposição da população para levar a universalização, para levar compromissos de abrangência, para levar fibra ótica, para universalizar o Brasil, levar a internet aonde não tem. E foi isso que a Anatel fez. O governo aceitou essa proposta e, de modo que saiu um leilão do 5G, que é exemplo no mundo inteiro, que está sendo copiado por todo o planeta, que é leilão não arrecadatório. E por que essa modelagem não arrecadatória? Porque matéria de
tecnologia da informação, matéria de telecomunicações, não tem como esperar. Não tinha como esses recursos serem aportados aos cofres do Tesouro e depois ter que voltar em forma de investimento e seguir a burocracia do serviço público, e os senhores prefeitos sabem disso, licitação, crédito especial, vou dar um exemplo aqui, PEC de transição, enfim, todas aquelas empenho, liquidação e pagamento, toda essa burocracia, quando ela viesse se cumprir, aquela tecnologia que nós estávamos tentando implementar já estava envelhecida, arcaica, em desuso e não servia mais para nada. Daí porque, em matéria de telecomunicações, não há como se esperar, né? Nós temos que sempre andar na frente. E nessa toada, o leilão do 5G, ele foi proposto nesse sentido, compromissos. Você não me entrega dinheiro, mas você vai fazer aquilo que eu, Anatel, determinar. E nessa linha, a Anatel propôs que até o ano de 2029, todas as 5.570 sedes de municípios brasileiros terão 5G. Até o ano de 2029. É longo, aparenta ser longo, mas é porque esse país é imenso e a desconexão disso é uma coisa que ainda é muito grande, né? E até o ano de 2030, por exemplo, 1.700 localidades, não estou falando de sede municipal, localidades que não sejam sede, como distrito, grandes povoados, também terão 5G, sendo a grande maioria nas regiões norte e nordeste do Brasil, que são as mais vulneráveis e mais desassistidas, né? O edital do 5G, feito e proposto pela Anatel, trouxe também obrigações de cobertura de 4G, e essas obrigações são as seguintes. Até o ano de 2028, 7.430 localidades elas serão atendidas com 4G ou com tecnologia superior a isso. E até o ano de 2029, 2.349 trechos de rodovias federais, vejam só, 2.349 trechos de rodovias federais terão 4G, o que equivale a mais de 35 mil quilômetros de rodovias cobertas pela tecnologia 4G, o que não existe hoje, né? Isso vai ser fundamental e importantíssimo para o escoamento da produção e para o desenvolvimento das cidades, né? O edital também determinou a implantação de fibra ótica em 530 sedes municipais até o ano de 2026. Então, essa infraestrutura ela é essencial para o transporte dos dados, principalmente no cenário da quinta geração de tecnologia. E o último compromisso, e um dos quais eu considero mais importante de todos, é que o edital ele destinou 3 bilhões e 100 milhões de reais para projetos de conectividade em escolas de educação básica. Esses 3 bilhões e 100 milhões eles estão na Anatel, eles estão numa entidade criada pela Anatel, e eu tenho a honra de ter sido escolhido pelos meus colegas da agência como presidente desse grupo para conduzir esse projeto de 3 bilhões e 100 milhões para levar conectividade às escolas públicas de educação básica do Brasil. Então, eu não tenho dúvida de que todos os municípios do país serão beneficiados com essas obrigações, e foi isso que fez a Anatel. A Anatel colocou isso, construiu isso tudo para que os municípios pudessem fazer a sua parte, que é onde eu vou agora adentrar. E eu não sei se todos sabem, mas no site da Anatel, e aí se não souber, eu estou dando essa informação agora, tem uma área chamada Espaço 5G, onde os senhores e as senhoras podem encontrar todas essas informações de forma detalhada. E o mais interessante é que os municípios podem pesquisar quais os compromissos serão cumpridos em seu território e quais são as prestadoras responsáveis, qual é o prazo máximo para que isso ocorra. E aqui nós chegamos ao ponto principal da informação e da mensagem que eu gostaria de passar para os senhores prefeitos e os municipalistas que militam nos municípios desse Brasil. O que os municípios podem fazer para facilitar a chegada do 5G? Essa é a pergunta. Essa é a mensagem a ser passada. Eu disse o que a Anatel fez, e agora eu vou dizer o que os senhores poderão fazer e deverão fazer como contrapartida a isso tudo. Muito bem. O que devem fazer os municípios? Bom, como todos sabem, a implementação do 5G ela exige a instalação de novas antenas, né? Serão necessárias cerca de 10 vezes mais torres do que aquelas usadas nas redes de 3G. Se no seu município só pega o 3G,
para chegar ao 4G, nós vamos ter que colocar 10 vezes mais antenas. Se tinha 10 antenas no município, vão ter 100 com a chegada do 5G. Isso é ruim? Não, porque isso vai levar um desenvolvimento grande e mais, essas antenas têm que ser pagas pelas operadoras um imposto, umas taxas que são bons para o município, tem arrecadação para os municípios também. E quem é que legisla sobre antenas, né? Bom, de acordo com a Constituição, é a União, o governo federal, a União Federal, que tem competência privativa para legislar sobre telecomunicações, mas são os municípios que têm competência para legislar sobre o ordenamento territorial e a ocupação do solo urbano. E no âmbito federal foi aprovada a Lei 13.116 de 2015, conhecida como Lei Geral das Antenas, e por razões de tempo, evidentemente que eu não vou poder entrar em detalhes sobre essa lei, nem sobre o decreto 10.480 de 2020, que regulamentou essa lei. Mas eu gostaria de destacar aqui 2 pontos que eu considero fundamentais e, com isso, eu cumpro a minha mensagem para os senhores e as senhoras, né? O primeiro ponto a ser destacado é que existe um prazo máximo de 60 dias para a emissão de qualquer licença. Se a operadora chegar no seu município, ela quiser levar o 5G para lá, e o município não tiver a lei, primeiro que ela não vai conseguir levar o 5G. E segundo, ainda que tenha, o município tem 60 dias para emitir a licença. Se o município não emitir a licença, aí vem, se a autoridade não responder ou não emitir a licença naquele prazo, a empresa fica autorizada a instalar a infraestrutura de telecomunicações. Essa previsão é chamada por muitos, na linguagem comum, silêncio positivo dos municípios. Os municípios, através de um silêncio positivo, eles poderão, de uma forma indireta, aprovar ou dar licença para as operadoras cheguem e instalem as antenas do 5G. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, segundo lugar, é que as infraestruturas de redes de telecomunicações de pequeno porte, elas são dispensadas de licenciamento. Há as infraestruturas de redes mais amplas, maiores, e há as mais pequenas. E as pequenas sequer a necessidade de ser licenciada. Mas é obrigatório que exista a lei municipal regulamentando isso. A Anatel sabe que essas leis municipais também devem sim estimular a expansão das redes de telecomunicações e, por essa razão, a agência criou em seu site o espaço chamado Antenas nos Municípios. Os senhores e as senhoras podem entrar no site da Anatel e procurar lá a aba Antenas dos Municípios, onde o público, em geral, pode encontrar os regulamentos sobre o tema e acessar painéis de dados sobre a cobertura móvel, né? E o mais importante, lá tem uma minuta de projeto de lei que está adequada ao marco legal federal, que estimulará a chegada da 5ª geração de tecnologia. Eu acho muito bom reforçar a necessidade dos municípios reavaliarem suas leis, de acordo com o movimento Antene-se, né? 224 municípios já atualizaram as legislações, o que representa apenas, olha só como esse número é chocante, apenas 3% dos municípios do Brasil, eles editaram as suas leis para trazer o 5G aos municípios. 3%, 224 municípios. Então, nós temos aí o que representa cerca de 3% dos municípios e 34% da população do país. É muito pouco ainda, né? Acho que a Confederação Nacional dos Municípios, a União de Vereadores do Brasil, a Frente Nacional de Prefeitos, eu não sei se existe ainda, mas, enfim, possa, de alguma forma, tentar sensibilizar, mediante cartas, e-mails, seja lá o que for, para que esses municípios possam adequar essas matérias. É nessa linha que eu tento, junto à Anatel, fazer com que eu trabalhei a vida inteira em municípios e sei como é moroso, como é lento essa modelagem. Então, dessa maneira, há muito ainda a ser feito, né? Nós estamos trilhando um caminho para reduzir o abismo digital que separa milhões de brasileiros, e os municípios têm a obrigação e o dever de fazer a sua parte. Eu, para concluir, deixo aqui uma frase ou um jargão que me é muito comum
nas vezes que tenho a oportunidade de falar para municípios do Brasil, né? Eu costumo dizer que a maior forma que nós temos de inclusão social, se tanto canta e decanta no Brasil, inclusão social, né? Se canta incluir pobres, se distribuir renda, se falou isso ao longo, desde que eu me entendo por gente, depois que cresci ouvindo essa frase, nunca deixei de escutá-la, né? E eu digo aos senhores e às senhoras que agora chegou a oportunidade de fazer inclusão social, né? E essa forma de inclusão social é simples demais. A maior forma que nós temos de fazer inclusão social no Brasil é a inclusão digital de pessoas. Se nós incluirmos digitalmente as pessoas, nós teremos incluindo-as socialmente no seio do segmento social, no seio do segmento econômico, de uma forma só. Os cidadãos do Brasil, eles hoje podem trabalhar de dentro da sua casa. O trabalhador braçal, ele trabalha, se tiver sinal de internet, lá do meio da sua lavoura, lá no meio da sua roça, sem precisar de sair de casa. Nós conseguiríamos fazer um caminho inverso que se fez há muitos anos no Brasil, na década de 50, né? Quando o êxodo saía do Nordeste e do Norte do Brasil, principalmente do Nordeste, para ir para a região sul do país na busca de emprego, na busca de inclusão social. E hoje, se nós tivermos inclusão digital no Norte e no Nordeste e das demais cidades do Brasil, mais distantes, nós vamos fazer o êxito contrário. As pessoas que foram embora naquela época, né, elas vão querer fazer o caminho de volta, porque elas poderão trabalhar dos lugares e do seio familiar deles, e é só assim promover a economia em todos os rincões do Brasil. Então, eu deixo como mensagem final isso, o seguinte resumo. Primeiro, senhores prefeitos e senhores municipalistas, aprovem suas leis municipais. Essa é uma das missões. Missão última, deem a maior das atenções à inclusão digital nos seus municípios, porque se os senhores da inclusão digital, até o combate à Covid, os senhores vão conseguir. Eu digo um exemplo, eu cito o município, que a minha esposa é prefeita, aqui no interior do Ceará, que uma feita dessas, no auge da Covid, eu estava passando lá e tinha uma fila grande, lá só tem o posto da Caixa, só tem a lotérica, não tem Caixa Econômica Federal, e uma fila grande rodeando o quarteirão, e a prefeita distribuindo, pedindo para distribuir álcool em gel e também máscara, né? E o aglomerado de pessoas no auge da pandemia, né? E eu olhava aquilo ali e digo que se as pessoas tivessem educação digital, elas não iriam receber a aposentadoria delas ali, naquela fila, transmitindo Covid de uma para outra. Elas recebiam no próprio celular delas e não precisava ela ir. Ou seja, o custo para o SUS diminuiria, o custo, de uma forma geral, para a população diminuiria. Eu vou mais além. O cidadão que ia receber a aposentadoria dele ali, ele não, normalmente são pessoas com mais de 70 anos, eles não corriam o risco de serem assaltados, eles não corriam o risco de sofrer uma queda pelo avanço da idade e quebrar um osso e dar despesa ao próprio Sistema Único de Saúde, ao próprio SUS. Então, inclusão digital, meus senhores e minhas senhoras municipalistas do Brasil, é uma das saídas mais importantes que nós temos hoje. Recentemente, eu tive na Anatel, no grupo, no Comitê do Consumidor, do qual eu sou presidente, e me aparecia lá uma pesquisa, e agora com isso eu concluo, para não me alongar, e me aparecia uma pesquisa de um órgão do consumidor nacional do Brasil, que dizia que das classes C, D e E, vejam só os senhores, eu não estou falando de classe A e B, não, eu estou falando das classes mais vulneráveis, que é a B, a C, a D e a E, essas três classes, se mostrou que o instrumento de trabalho mais utilizado por as classes C, D e E, que são as mais pobres, as mais vulneráveis, esse instrumento se chama internet. Então, vejam como a inclusão digital é o desenvolvimento desse país, é a forma de resolutividade de muitas coisas dessa sociedade. Então, aproveito esse espaço aqui para fazer também essa colocação final que eu faço, meu querido Ferrari, meu querido Diogo, e abraço a todos vocês, agradecendo a atenção, me colocando à disposição lá na Anatel. Meu gabinete está à disposição da Frente Nacional de Prefeitos, da Confederação Nacional de Municípios, da União de Vereadores do Brasil, todos os segmentos municipalistas. Meu gabinete é aberto, porque sei o que é essa realidade, advoguei por mais de 30 anos nos municípios do Brasil, seja no direito eleitoral, seja na assessoria pública. A minha mulher é prefeita de um município pequeno no Brasil, e
e eu sei o que é essa realidade. Contem comigo e nós estamos à disposição de vocês para a gente difundir essa ideia e conclamar a todos que aprovem essa lei nos municípios brasileiros. Eu agradeço o espaço concedido e devolvo a palavra à presidência do trabalho. Muito obrigado, conselheiro Vicente. Tenho certeza que as informações aqui que o senhor colocou por parte da agência serão de grande utilidade, né, para todos os municípios. Aproveito aqui para registrar, o conselheiro Vicente vai precisar se ausentar aqui da transmissão, pois tem um outro compromisso logo mais, e também informar que temos disponível o e-mail conect5g@conect5g.com.br, por meio do qual todos que estão aqui nos assistindo podem enviar as suas perguntas, as suas dúvidas, de todas as informações que estarão sendo apresentadas ao longo do evento.